Olá, você é bem-vindo a mais uma aula do curso de formação de pregadores. Na aula de hoje nós vamos examinar um pouco a respeito do que é pregação. Frequentemente nas igrejas cristãs são apresentadas certas falas que as pessoas chamam de pregação ou de sermão, mas que não é. Às vezes é um testemunho que alguém dá, isso é significativo e importante, mas isso não é pregação. Às vezes alguém apresenta um colar de várias histórias. Isso pode ter o seu espaço, mas não é pregação. O que é pregação? Pregação possui algumas marcas. E vou nesta aula mencionar para você quais são as principais marcas. Vejamos a primeira. Uma fala, para ser chamada de sermão ou de pregação, possui algumas marcas. Nem tudo que se fala à frente de uma igreja, e que é bom e necessário e útil, pode ser chamado de pregação. Por exemplo, quando alguém faz uma palestra de fundo moral, quando alguém expõe conceitos da psicologia, sociologia, filosofia e outras áreas do conhecimento humano, pode ser importante. Mas para ser pregação, tem que ser enraizada na palavra de Deus. Deve ser, portanto, bíblica. Pregar é abrir a palavra, ler a palavra, explicar a palavra e também aplicá-la à vida dos seus ouvintes. Certa vez, Jesus estava contando uma parábola, uma das mais conhecidas, seu nome é a parábola do semeador, e ali ele mencionou algo muito importante. Segundo Lucas, capítulo 8, verso 11, ele disse que a semente é a palavra de Deus. Essa ilustração da semente é muito simples, mas realmente formidável. Há sementes de vários tamanhos e de vários formatos, mas toda semente possui algo muito importante, um princípio de vida dado por Deus. Uma semente, quando colocada no lugar certo, ela pode germinar, brotar, crescer e dar flores e frutos segundo a sua espécie. Há sementes que são muito pequeninas. Na região de Cristo viveu, na Palestina, havia uma chamada semente de mostarda. Ela é tão pequenina que é do tamanho de um ponto de caneta ou de lápis que você faz numa folha de papel. Aqui em nosso país temos sementes pequeninas assim também. Por exemplo, certa vez eu conheci uma semente chamada semente de boca de leão gigante. Eu fui até uma loja de produtos agrícolas para comprar algumas sementes para semear num canteiro na minha casa. E quando cheguei àquela loja e observei os vários pacotinhos com as etiquetas, as figuras, as palavras, me chamou a atenção essa flor, na forma de um pendão, da cor azul, e estava escrito semente de boca de leão gigante. Comprei o pacotinho. Quando cheguei em casa, junto ao meu canteiro, e eu abri o pacotinho, olhei para dentro e fiquei surpreso. Eu pensei, puxa, comprei o pacote, mas esqueci de colocar a semente. Estava vazio. Mas eu olhei um pouco mais detidamente e lá no fundo havia alguns pontinhos pretos. Coloquei o meu dedo e quando eu o trouxe para cima e observei, na ponta do dedo havia vários pontinhos pretos. E eu percebi, puxa, isso que é semente? E eu fiquei pensando, se uma sementinha dessa cair aqui agora no chão, eu nem vou diferenciar o que é semente de um grão de areia, porque são do mesmo tamanho, são parecidos. Mas eu pensei um pouco mais. Se eu semear um grão de areia, o que acontece? Nada. Mas se eu semear essa sementinha tão pequena, algo vai acontecer, porque ela tem um princípio de vida dado por Deus. Assim também, quando alguém vai à frente da igreja e baseia a sua mensagem no que ele lê um livro de ciências, num livro de história, no que ele assistiu na TV, num programa especial, ou ele viu no jornal, numa revista semanal, quando ele apresenta estas coisas como base na mensagem, isso pode entreter os ouvintes, pode agregar alguma informação ao indivíduo, pode ter alguma utilidade. Mas sabe o que acontece com a vida espiritual? Absolutamente nada.
Mas quando alguém, na sua simplicidade, vem à frente da igreja, abre a Bíblia, lê, explica e aplica, alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia tem um princípio de vida dado por Deus. Você quer ser pregador, então não esqueça que a sua mensagem sempre deve ser enraizada na palavra de Deus. Quando você expõe a palavra, o poder de Deus se manifesta e vidas serão transformadas e abençoadas, porque você foi fiel em apresentar a palavra de Deus. A segunda marca de uma pregação é que ela é religiosa. Alguém pode vir à frente da igreja e usar a Bíblia. Ele pode falar, por exemplo, sobre a flora da Bíblia. Apresenta as flores que havia nos dias de Cristo ou do Antigo Testamento, naquela região bíblica, das árvores. Alguém pode fazer uma mensagem sobre os animais da região da Bíblia. Outro pode dar uma aula sobre a geografia da Bíblia, falando sobre onde ficava situada a terra de Israel, a terra de Judá, os povos vizinhos, amonitas, moabitas, edomitas, amalequitas, egípcios, os sírios, assírios, babilônicos, os fenícios com as cidades de Tiro e Sidom, e coisas como estas. Mas veja, essas mensagens não são religiosas. Elas são bíblicas, mas não são religiosas. Isso não é sermão. Isso é uma aula sobre geografia, sobre flora, sobre fauna, sobre história, mas não é pregação. Para ser pregação, além de ser bíblica, tem que ser religiosa. Tem que ser uma mensagem que tenha a ver com as necessidades espirituais nossas. O que Deus espera de nós, como está disposto a perdoar, abençoar, ajudar, transformar, enfim. Portanto, a mensagem precisa ser não só bíblica, mas também religiosa, que nos ajude em nossa caminhada em direção ao reino de Deus. Uma terceira marca que eu menciono da pregação é que ela é relevante. O que significa isso? Que ela tem significado na vida dos ouvintes. Enquanto estamos pregando, cada um pergunta, mas e daí? O que isso tem a ver comigo? Alguém prega uma profecia da Bíblia, uma profecia de longo tempo, e usa a história, usa a matemática, diz quando começou, quando terminou, faz os cálculos, o que aconteceu em cada situação, em cada momento especial da profecia, e termina a mensagem, mas o ouvinte pergunta, e daí? Eu tenho meus problemas com a criação dos meus filhos, com o meu emprego, com a minha vida pessoal, tenho dificuldades espirituais, como essas coisas me ajudam? Veja, se alguém apenas expõe a Bíblia, mas ele não consegue chegar no significado daquilo para o ouvinte, não tem muita importância. Mensagem relevante é aquela que o ouvinte se sente abençoado. Ele percebe como aquela mensagem tem ligação com a sua vida e vai abençoá-lo no seu dia a dia. Por isso, ao expormos a palavra, precisamos ser relevantes também na exposição aos nossos ouvintes. Há outras marcas mais. E uma das mais importantes é que a pregação deve ser cristocêntrica. O que é pregação cristocêntrica? Você vai dizer, a expressão é autoexplicativa, Cristo é o centro. Mas não é bem isso. Você pode pregar o sermão inteiro sobre Jesus e ela não ser cristocêntrica. Você pode apresentá-lo, por exemplo, como um homem bom, como um profeta, como um milagreiro. Para ser cristocêntrica, precisa você apresentar Cristo na cruz. Precisa mostrar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Como se ofereceu em sacrifício, como nos substituiu. E como pela fé nele, nós temos o perdão dos pecados e o poder para uma vida diferente, transformada. Isto é pregação cristocêntrica, é Cristo na cruz. Assim, não importa a mensagem nossa, não importa qual o texto que estamos usando, não importa qual o assunto que tratamos, em algum momento dessa mensagem, devemos apresentar Jesus Cristo como nosso precioso Salvador. Mesmo quando pregamos para uma igreja e pensamos que as pessoas que estão ali são convertidas e são cristãs, mas eventualmente nós temos visitas também. São pessoas que não conhecem o caminho da salvação. E quando nós mencionamos num ponto do sermão,
a Jesus como Salvador e como fazer para recebê-lo, aí a mensagem é cristocêntrica e isso pode abençoar a pessoa. E por causa deste ponto no sermão, fica claro para ela o ensino da salvação e Jesus como Salvador. A pregação também precisa ser dependente do Espírito Santo. Como que é isso? O pregador, ele precisa do Espírito Santo, da sua assistência, direção durante todo o processo. Basicamente em 3 momentos. Primeiro, o pregador precisa depender do Espírito Santo quando vai escolher o que pregar. Há uma variedade muito grande de assuntos e textos da Palavra de Deus, uma riqueza imensa. Você agora foi convidado ou escalado para pregar num certo dia. Deixaram o tema livre. Você pode pensar, mas o que eu vou pregar? E há pessoas que ficam tão preocupadas e aflitas que gastam mais tempo escolhendo o que pregar do que de fato estudando a Bíblia, se preparando para pregar. Escolher o que pregar é muitíssimo importante. E quando você tiver que pregar em qualquer lugar e ocasião, eu sugiro que você dependa do Espírito Santo. Converse com ele, ore e diga, preciso pregar no dia tal, o Senhor sabe. O Senhor conhece as pessoas que vão estar lá, as lutas que elas terão naquele momento. O Senhor conhece a mim, as minhas potencialidades, o meu conhecimento, mas também as minhas limitações. Como eu posso abençoá-los? Me ajuda a escolher o tema certo ou o texto certo. Então confie em Deus, primeiramente, para escolher a mensagem. Mas tem mais. Depois que a mensagem foi escolhida, você vai gastar agora algumas horas ou dias preparando esta mensagem. Você vai escolher o texto ou os textos, você vai escolher as ilustrações próprias, os comentários, as citações, enfim, tudo que pode ser usado. Você tem que preparar como começar, como argumentar, como ligar uma parte com outra, como concluir. E para isso também depende do Espírito Santo. Peça a direção dele, a bênção nesse processo todo. Agora a mensagem está pronta, mas falta você vir à frente da igreja e apresentá-la. Então agora se entregue a ele também. Confie que enquanto você está falando, ele vai estar atuando nas pessoas presentes, impressionando a mente e o coração, para que a verdade não seja em vão para cada um que ali está. Isso é que é mensagem dependente do Espírito Santo. Na escolha, no preparo e também na exposição da mesma. Uma outra marca da pregação é que ela é entusiasta. A palavra entusiasmo deriva da língua grega. A formação de 2 palavras, en e theos, que significa Deus dentro. Nos dias antigos, quando os gregos viam uma pessoa muito animada, diziam, ele tem Deus dentro dele. Portanto, entusiasmo é Deus dentro de nós. E se tem alguma coisa nesta vida que deve entusiasmar um pregador, é justamente poder expor a palavra de Deus, o evangelho que leva a salvação às pessoas. Eu fico pesaroso algumas vezes quando eu escuto pregadores que estão falando uma mensagem com a linguagem tão mole, um corpo tão mole, tão desanimados, que eu penso parece a maior mentira do universo. Veja, se você escolheu ser um pregador, você deve se empenhar, dar tudo que você tem, falar com vontade, com garra, convicção, para que essa mensagem possa ser forte, impressione o coração e a mente das pessoas e as ajude a aceitar aquilo que realmente é a verdade. Menciono também para você que a mensagem precisa ser clara. A nossa mente funciona assim, quando alguma coisa é bem organizada e bem colocada, bem estruturada, fica fácil de eu expor e de outro entender também. Portanto, você deve preparar bem a sua mensagem, deixar bem claro todos os pontos, para que quem ouça possa ser abençoado. Eu lembro aqui daquela parábola do semeador. Jesus contou que a semente do evangelho caiu em 4 tipos de solos diferentes. Esses solos representam 4 tipos de pessoas que há. Desses 4 solos, apenas um recebeu a semente. Apenas neste solo é que a semente vingou, ela germinou, brotou, cresceu e deu frutos. E esse solo representa o quê?
Se você examinar a parábola no Evangelho, diz que representa aquelas pessoas que ouvem e que entendem a mensagem. Portanto, é muito importante que a mensagem seja clara o suficiente para que as pessoas possam entender e aproveitar de fato o que estamos transmitindo. Apenas mais uma marca que eu destaco. A pregação deve ser persuasiva. Significa isso que você não fala só para transmitir uma mensagem, para informar, para tornar conhecida. Você dá uma mensagem que deve causar um impacto na vida do ouvinte e deve levá-lo a alguma ação. Nós temos que apresentar de tal modo que a pessoa perceba o que Deus quer dela, que ela sinta-se motivada e desejosa a praticar também aquilo que está ouvindo. Quando nós fazemos assim, a mensagem torna-se então persuasiva e o objetivo que temos, ele é alcançado. Portanto, você aprendeu nessa aula o que é pregação. Diferente de outras falas, você percebeu as marcas de uma pregação. Estude bem todas elas, procure praticá-las. E se você praticar cada uma, vai perceber que a sua pregação vai ter um poder, uma convicção, uma persuasão vindas do céu. Seja feliz, Deus o abençoe na sua missão de propagar o Evangelho.